personagens mais amados da série da Bluey é o Jean-Luc. Todos nós adoramos ele. Mas você já percebeu que ele pode não estar nada feliz? Muitos anos. Você sabe quanto tempo o Jean-Luc teve que ficar sem falar com a Bluey? Provavelmente foram mais de 6 anos, já que quando eles se veem de novo no futuro, o desenho faz parecer que eles têm 12 anos de idade. A Bluey e o labrador naquela cena parecem ser do mesmo tamanho que a Mia e o capitão no episódio Barcos e Latidos. Os 6 anos que os amigos ficaram longe um do outro provavelmente foram muito tristes para o Jean-Luc, e ele sentiu muitas saudades da amiga, pois, como nós vamos te mostrar hoje, é possível que a vida dele não seja muito boa lá onde ele vive. Se você gosta do Jean-Luc, então é bom se preparar para um dos vídeos mais especiais do nosso canal, porque é hora de falar muito sobre esse personagem. Tá preparado? Porque agora começa mais um Teen Videos incrível! Idioma. O Jean-Luc mora no Canadá, um país que fala 2 línguas, o inglês e o francês. E pelo que o desenho mostrou, o labrador preto provavelmente mora na região do Quebec, o lugar daquele país que mais fala francês. Claro, no começo isso não foi um problema entre ele e a Bluey. As crianças que só querem brincar conseguem se entender, mas tudo gera problemas, e o idioma se mostrou sim uma barreira. Ele não deve se sentir muito bem sabendo que ele não falava o mesmo idioma que uma grande amiga que ele fez. Foi por isso que o Jean-Luc aprendeu a falar inglês só para conversar com a Bluey. O próprio site oficial fala essa informação. Além disso, na cena em que os dois dão seu último abraço, o Jean-Luc chega a falar para a protagonista que ele não vai estar mais lá amanhã, e infelizmente a Bluey não entendeu. Viu só? A barreira do idioma foi um problema aqui. E se o cachorrinho aprendeu uma língua nova por causa da Bluey, isso quer dizer que ele se sentiu muito bem perto dela. E ao mesmo tempo, pode significar que a vida dele no Canadá não seja tão alegre. Vamos ser sinceros, países com clima mais ensolarado e dias divertidos, onde crianças podem brincar sem muita preocupação do lado de fora de casa, têm grandes chances de serem mais felizes. Despedida. Se você assistiu ao episódio do Jean-Luc, você percebeu que ele não disse adeus para a Bluey no fim de semana em que eles se conheceram. Ele apenas falou em francês que não estaria lá no dia seguinte, algo que a Bluey não entendeu. E essa cena é uma das mais tristes do episódio, pois deixa claro que ele estava infeliz em ter que ir embora. Mas é esquisito que o cachorrinho não se esforçou para deixar claro para a Bluey que ele estava indo embora. Por que ele fez isso? Será que ele tinha esperança de que iria convencer os pais a ficar? Ou, quem sabe, ele estava planejando outra coisa? Nós nunca vamos saber, mas é estranho que o Jean-Luc não conseguiu se despedir. A Tilly fala para a filha que o cachorrinho e os pais saíram muito cedo e que a Bluey ainda estava dormindo. A Tilly não quis acordar a Bluey para se despedir do amigo, e esse infelizmente foi o último momento entre eles. E por que a Tilly fez isso? É simples, a Bluey precisava dormir. É importante para as crianças na idade dela não terem o sono interrompido. É uma pena, mas era a coisa certa a fazer. Personagem. Agora, existe uma outra coisa que é muito triste sobre o Jean-Luc, mas que, na verdade, tem mais a ver com o fã do que com o personagem. Vamos ser sinceros, o cachorrinho é um dos mais amados da série, mas onde é que ele está? Você entende como isso é super triste? O Jean-Luc apareceu em apenas um único episódio da primeira temporada. Mais de 100 episódios vieram depois, e até agora ninguém se esqueceu dele. Tem muita gente que gosta desse personagem muito mais do que os cachorrinhos que têm mais tempo de tela. Um exemplo é o Winton. É mais fácil encontrar alguém que é mais fã do Jean-Luc do que fã do Winton. Talvez tenha sido um erro fazer o Jean-Luc ser um cachorrinho canadense, pois, quando ele foi embora, nós perdemos a participação dele em todos os outros episódios, e até agora. Fale a verdade, você sente saudades do Jean-Luc? Seria muito mais legal se ele morasse na mesma cidade da Bluey? Você gostaria de ver o Jean-Luc mais vezes na série? Comenta a hashtag Jean-Luc pra gente se conhecer. Horário. E você pode pensar que existe um jeito do Jean-Luc morar no Canadá e ainda assim participar mais da série. Hoje em dia, amigos podem conversar mesmo morando em lugares diferentes do mundo. A internet está aqui para isso, não é mesmo? Não é bem assim. A verdade é que até mesmo com a internet existe um grande problema que torna a vida do Jean-Luc muito triste. A cidade da Bluey é em Brisbane, na Austrália, enquanto Jean-Luc mora em Quebec, no Canadá. E se você fizer uma pesquisa bem rápida, vai descobrir que existem mais de 14 horas de diferença entre esses lugares. Ou seja, se for 8 horas da manhã na cidade do Jean-Luc, vão ser quase meia-noite na cidade da Bluey. Enquanto um está acordando, o outro está indo dormir. Eles não conseguem se falar pelo computador, como foi no episódio chamada de vídeo entre a Bluey e a Muffin.
E você se lembra que a Tilly não acordou a Bluey para dar adeus ao Jean-Luc porque a filha precisava dormir? E provavelmente você também se lembra que a Bluey e a Bingo têm horário para ir dormir. Ou seja, eles não conseguem conversar pelo computador, por isso que os dois amigos não conseguem se falar. Francês. Aqui vai uma curiosidade interessante. Na dublagem da série para o francês, o Jean-Luc está falando inglês. Faz todo sentido, já que para as crianças que falam esse idioma, o personagem precisava falar uma língua diferente. E nós só estamos falando sobre esse assunto porque nós temos uma pergunta importante. Por que a Bluey não está se esforçando para falar francês? Como nós já falamos, o Jean-Luc estuda muito para aprender o idioma da Bluey, que é o inglês. Ele faz isso porque deseja conversar com a sua melhor amiga. Mas como você já sabe, se passaram mais de 100 episódios desde que o Jean-Luc estreou na série. E você nunca viu a Bluey se esforçando para aprender a falar como o amigo, não é mesmo? A verdade é que a Bluey nunca se esqueceu do amigo, como nós podemos ver no desenho que ela faz dele e que está na parede da casa dos Hiller. No episódio Bingo, dá pra ver a pintura que ela faz do amigo ao lado dela. Mas será que somente o Jean-Luc está se esforçando para manter a amizade entre eles? Calor. Você sabia que o calor da Austrália pode ser um problema para o Jean-Luc? A verdade é que a raça labrador é muito comum em países frios, mas no calor extremo pode não ser uma boa coisa. Sim, os labradores podem viver em lugares quentes, mas eles preferem o frio, e se Bluey seguir esse exemplo, é possível que o Jean-Luc não queira viver na Austrália. Esse fato não é tão triste assim, porque como nós explicamos, ele pode sim viver no calor. Mas será que ele quer isso? É um mistério que a série precisa responder. Até porque eles precisam construir um relacionamento, não é mesmo? Adeus! No final do episódio Acampamento, nós vemos que os dois amigos se encontram de novo depois de 6 anos. E até aí tudo bem. O Jean-Luc já fala o idioma da Bluey. E a árvore que eles plantaram cresceu e ficou muito bonita. Mas quem foi que disse que esse reencontro vai ser algo bom? Aos 12 anos, como a professora Calypso já explicou no episódio Barcos e Latidos, essa idade faz alguns sentimentos explodirem, como o amor entre a Mia e o capitão. O Jean-Luc está de volta à Austrália, mas aquele episódio não deixa claro se ele vai morar em Brisbane dali em diante. Ou seja, é bem possível que eles tenham que se despedir de novo, até porque o reencontro entre eles acontece no mesmo campo em que eles estavam passando as férias. É bem possível que o Jean-Luc estivesse em mais um momento de férias da escola, mas depois ele teria que ir embora de novo. E sim, isso é muito triste, não só pelo adeus, mas também por causa do próximo motivo da nossa lista. Se inscrever no canal é tão bom quanto assistir suas animações favoritas. Bora clicar? Avião! Você sabia que a distância entre a cidade da Bluey e a cidade do Jean-Luc é de mais de 14 mil quilômetros? Uma viagem entre os dois países é muito cansativa, sem falar que também é um pouco cara. Isso quer dizer que, quando o Jean-Luc vai embora, ele não vai voltar tão cedo. Até onde a gente sabe, demorou 6 anos para isso acontecer. Isso é triste, porque ele quer ficar perto da Bluey, talvez porque ele esteja apaixonado. Mas, mesmo que ele esteja, uma criança de 12 anos precisa obedecer aos pais. Mesmo que o Jean-Luc queira ficar na Austrália, ele não pode. E por isso é muito triste, pois ele vai ter que dizer adeus para Bluey em algum momento e esperar um bom tempo para vê-la de novo. Nossa, a vida desse cachorrinho realmente não é nada fácil. Será que o amor entre eles vai dar certo? Amor. Vamos ser sinceros, o Jean-Luc vai ser o primeiro beijo da Bluey com toda a certeza. A gente sabe que muitos de vocês preferem o Mackenzie, mas tudo bem, este é um dos exemplos da nossa lista de hoje. Vamos lembrar do episódio Barcos e Latidos. A Calypso explica que, aos 12 anos, os sentimentos crescem e se transformam. Ela estava falando do capitão e da Mia, mas também estava falando da Bluey e do Mackenzie no futuro. Sim, mas o seu primeiro namorado pode não ser o seu futuro marido. A Frisk e o Bosco sabem muito bem disso. A Bluey plantou uma árvore ao lado do Jean-Luc. Nunca se esqueceu dele. O próprio Jean-Luc só aprendeu inglês para conversar com a Bluey, provavelmente para se declarar. E no futuro, eles se reencontram na sombra da árvore que eles plantaram. Isso é bem romântico, você concorda? É bem possível que a Bluey e o Jean-Luc se beijem na sombra daquela árvore. E isso seria uma das histórias mais bonitas de toda a série. Uma pena que, no fim, os pais do Jean-Luc chamem ele de volta e a família dos labradores tenha que viajar para o Canadá mais uma vez. Ciúmes.
Outra coisa triste na vida do Jean-Luc vai ser o ciúme que ele pode sentir do Mackenzie. Todo mundo sabe que o cachorrinho está sim apaixonado pela Bluey, mas nós já explicamos que o Jean-Luc, ao contrário do Mackenzie, não consegue passar muito tempo com a protagonista. Quando ele descobre que o Mackenzie existe e que a Bluey tem sentimentos por ele, é claro que o labrador vai ficar com raiva, chorar e até, quem sabe, brigar com a Bluey por causa do ciúme. Mas não há o que fazer. As provas de que a Roxy, a filha da Bluey, é filha do Mackenzie são muito grandes. Será que o Jean-Luc vai ficar muito triste em perder o coração da Bluey para outro? Claro que sim, mas Bluey é também um desenho que fala sobre coisas difíceis. Família. O Jean-Luc vai ter que fazer uma escolha, e essa escolha é muito difícil, dizer adeus para alguém. Vai chegar o dia em que o Jean-Luc será um adulto. Ele provavelmente vai ter condições de morar na Austrália sem depender dos pais. O problema é que a vida toda do Jean-Luc está no Canadá. A família dele, os amigos dele, tudo que ele mais conhece no mundo. Se ele quiser morar na Austrália, vai ter que dar adeus para tudo isso. Mas, se ele não conseguir, vai ter que se despedir da Bluey. A escolha é difícil. Ele vai ter que fazer isso alguma hora. E quando esse dia chegar, vai ser um dia triste. Qual vai ser a escolha dele? Nós ainda não sabemos, mas até lá, fique com a gente. Se você curtiu esse vídeo, já tem mais 2 prontos na tela. É só clicar e seguir com a gente. Valeu e até logo!